eles tentavam dar um ar de serem humildes, de serem populares, então eles queriam estar do lado da massa. Você é louco, Pereira Funk, só fudeu. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar aquele mapa mental naquele pique, vocês já estão ligados, para estudar a ascensão do fascismo, família. Chegamos em umas aulas mais pesadas aí, certo? A gente vai ver desde o contexto, as características principais pra gente entender o que é o fascismo, além da ascensão, a chegada do poder do fascismo na Itália e na Alemanha. Então não dá pra perder, né? Fica até o final do vídeo aí pra não perder nada, certo? Pro Enem, pro vestibular e também pra vida, certo? Vamos aí, sem muito buchicho, porque quem tem tempo pra perder é boy, né? Então vamos aí estudar o contexto da ascensão do fascismo, certo? O fascismo ele surge na Itália, como você já deve estar ligado, lá com Mussolini, num período que a gente chama de períodos entre guerras, que é um período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a Itália estava numa crise muito grande, porque ela participou da Primeira Guerra Mundial, tem aula no canal, e apesar dela estar no bloco dos vencedores, na aliança dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, ainda assim ela entrou em crise, que ela gastou muito dinheiro, teve muitas percas, destruiu parte do território e as indenizações que ela recebeu foram muito poucas, não deu para suprir as percas que ela teve. Nesse processo começa a surgir, começa a crescer o Partido Socialista dentro do país e tudo mais, o discurso antissocialista cresce e vai fazer surgir o crescimento do fascismo, a gente vê aí até o final da aula, vocês vão entender tudo isso. Na Itália, então, o fascismo surge já antes da crise de 29, mas no resto do mundo, o fascismo vai crescer após a crise de 1929, beleza? Pegou a visão aí? Na Itália é antes da crise, mas pro resto do mundo só vai se espalhar depois da crise de 1929. Por que, professor Pereira? Porque depois da crise de 1929, o mundo todo capitalista estava em crise, o único lugar que não estava em crise no mundo era a União Soviética, e aí fez crescer os partidos socialistas, os movimentos socialistas no restante da Europa. E o medo do socialismo, ou o discurso antissocialista, fez que as elites econômicas, que a burguesia, que os banqueiros, os grandes proprietários de terra, apoiassem os regimes totalitários, os regimes fascistas, beleza? E isso não foi só na Itália e na Alemanha, não. Em Portugal a gente teve o Salazar, na Espanha a gente teve o Franco, e até na Argentina a gente teve o Perón, e até no Brasil a gente teve o Vargas. Ah, professor, não, Vargas era fascista? Não, família, calma lá. Ele não era exatamente um fascista, é exagero falar isso dele, mas ele sim se inspirava no regime fascista. Então ele tinha um desses governos autocráticos que se inspirava em vários pontos no governo de Mussolini lá da Itália, beleza? Mas isso é assunto para um próximo vídeo, beleza? Vamos entender então de fato o que é o fascismo, suas principais características, beleza? Uma das principais características do fascismo é que é um regime autoritário, antidemocrático, eles se orgulhavam disso. O Mussolini, lá em 1922, ele dá esse seguinte discurso aqui, ó. O fascismo italiano representa uma reação contra os democratas, que tornaram tudo medíocre e uniforme e tentaram sufocar e tornar transitória a autoridade do Estado. A democracia tirou a elegância da vida das pessoas. Mas o fascismo traz de volta, isso é, traz de volta a cor, a força, o pirotesco, o inesperado, o misticismo, enfim, tudo que falta nas almas da multidão. Então ele dá um claro discurso antidemocrático, e para ele tava beleza, certo? Claro que é um absurdo para nós, e é um absurdo em qualquer época, mas para eles, pros fascistas, eles se declaravam assim, antidemocracia, beleza? Ah, professor, então toda ditadura, todo regime antidemocrático é um fascismo? Não, família, o fascismo tem características muito específicas, como a gente vai ver. Então a ditadura militar brasileira não foi um fascismo, por exemplo, como várias outras ditaduras ao mundo não foram fascismo, beleza? Vamos ver aí. O fascismo ele tem a característica de ser de extrema direita, a gente entra nessa discussão mais pra frente. Além disso, ele tem como característica um nacionalismo exacerbado, o culto à bandeira, o culto ao hino, pendurar a bandeira assim na frente. Você vê foto do regime nazista, era bandeira para todo lado e coisa do tipo. É um nacionalismo exacerbado. Às vezes um nacionalismo tão grande que chega a discriminar quem é de fora, chega a surgir até uma xenofobia e coisa do tipo, beleza? Além disso, a gente tem como característica o distanciamento da realidade. O distanciamento da realidade, família, é um descrédito à produção científica e é um descrédito à produção jornalística, certo? Então é um descrédito à informação. Os jornalistas, por exemplo, o Hitler, ele refutava os jornalistas dizendo que todos os jornalistas que criticavam ele é porque faziam parte de uma classe chamada de imprensa judaica. Então ele gerava um descrédito
com o jornalismo, chamando todos eles de imprensa judaica. Eles me criticam porque eles são judeus. Além disso, ele criava um descrédito em relação à produção científica, falando que nas universidades era dominado porque ele chamava de bolchevismo cultural. Bolchevismo, você tá ligado, aula de Revolução Russa, o partido bolchevique, que era o partido marxista, o partido socialista. Então ele falava que as ideias socialistas estavam dominando a Alemanha, estavam dominando as universidades. E por isso não tem que acreditar nessas coisas que as universidades falam, não. Então ele gerava esse descrédito também, tinha esse distanciamento da realidade, beleza? Promoção de notícias falsas, cartazes também estão dentro aí desse ponto, beleza? Próximo ponto ali, próxima característica, evocação ao passado mítico. Eles diziam que antes era melhor, aí veio os democratas e estragaram tudo, certo? O Mussolini vai dizer que bom mesmo era na época lá do Império Romano, que tinha um líder forte, autoritário, que mandava, tá ligado? Tinha um imperador, então lá era bom. Depois a democracia veio e estragou tudo, a república veio e estragou tudo. O Hitler da mesma forma, falava que bom era nos impérios alemães, aí a democracia, a república veio e estragou tudo, então a gente tinha que voltar para esse passado. E por que passado mítico? Porque não era melhor de fato, era melhor para 10%, 5% da população, o restante era pior, mas eles queriam parecer que eram melhor esse passado, justamente para legitimar essa tomada de poder antidemocrática que eles almejavam, tá ligado? Pegou a visão? Então tá muito associado aí à antidemocracia. Então esse é o culto a um passado mítico. Próximo ponto, próxima característica, idealismo e evocação ao trabalho. Então tá ligado aquela frase? Para de pensar em crise, trabalha. Era mais ou menos isso aqui. Para eles tinham que superar tudo a partir de um idealismo, a partir de um autossacrifício, de um heroísmo. Além disso, eles tinham a tendência de descaracterizar, de gerar descrédito em todo mundo que criticava eles, falando que eles eram a favor do trabalho. E todo mundo que era contra eles era porque não queria trabalhar, era um bando de vagabundo quem criticava eles. Então também essa evocação ao trabalho. Fora que, um caso bem específico do Hitler, nos campos de concentração nazista era muito comum a frase Albert Frei, que significa o trabalho liberta. Então ele evocava o trabalho como se fosse algo libertador, ao mesmo tempo que ele escravizava, dizimava pessoas ali dentro. Olha que absurdo. Também está dentro dessa característica de idealismo e evocação ao trabalho, beleza? Próxima característica, romantização da violência. Era muito comum eles romantizarem a violência, a guerra, como se fosse algo natural e inclusive como se fosse algo bom, família, tá ligado? Eles vão dizer, por exemplo, o Mussolini, ele falava que era melhor um dia como leão do que 1000 dias como cordeiro. Ou, por exemplo, é melhor um dia de guerra do que 1000 anos de paz. Ó que loucura, ó que nada a ver. Ou, se não me engano, Hitler falava que quem tem aço tem pão. Então você vai arriscar passar fome? É melhor a gente se armar e ir pra guerra, né? Pra garantir nosso pão. Então eles romantizavam a guerra, a violência e tudo mais. Beleza? Além disso, a gente tem próximo ponto, próxima característica, o culto à imagem do líder. Eles eram cultuados, ou seja, como eu disse, o fascismo não é qualquer ditadura, é um regime muito específico. E nesses regimes o líder é cultuado, com imagens, com camisetas, com broches, nas bandeiras e tudo mais. Então tinha esse culto à imagem do líder, beleza? Está muito vinculado, inclusive, ao teatro do poder que o Hobsbawm aponta. Lá em 1995, o Hobsbawm já falava que nos regimes fascistas, eles tentavam dar um ar de serem humildes, de serem populares, então eles queriam estar do lado da massa, da grande massa da população, de fazer um teatro. Por quê? Porque eles não atendiam os interesses dos pobres, eles atendiam os interesses da elite. Eles estavam ali fechados com os banqueiros, fechados com as indústrias, com os grandes proprietários de terra. Então eles defendiam os interesses econômicos da elite, ao mesmo tempo que eles enganavam a classe mais baixa, dando esse ar de serem mais populares, dando esse ar, essa impressão de serem populares, de serem ali da classe mais baixa. E isso o Hobsbawm já chamava, em 1995 ele já chamava isso de teatro do poder, beleza? E por fim, entre os pontos principais, porque tem muitos outros, tem um ponto marcante nesse fascismo clássico, que eles eram antissocialistas, inclusive se apropriavam desse discurso antissocialista. Eles ganharam muito prestígio, ganharam muito apoio por esse discurso antissocialista. Mas eles também eram antiliberais, até porque o liberalismo tinha dado tudo errado na Europa a partir da crise de 1929, não pegava bem e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eles investiam na economia, criam um Estado forte, um Estado autocrático, poderoso, ao mesmo tempo eles defendiam a propriedade privada, defendiam os banqueiros, defendiam ali as elites, beleza? Muita gente acha contraditório, mas não, família. Socialismo e liberalismo clássico são dois extremos, e aí a gente tem um grande campo ali entre esses dois extremos, então a gente costuma chamar a sua economia de autocracias, certo? Enfim, essas são as características principais do fascismo clássico, que a gente vai ver como que surgiu, como ele ascendeu, tanto na Itália como na Alemanha, que são os países principais, beleza? Vamos começar aqui com a Itália, certo?
Na Itália, Mussolini cria o Partido Fascista lá em 1919, beleza? E ele já cria esse nome aí de Partido Fascista. O que significava esse nome, família? Esse nome vem lá do Império Romano. Por quê? Porque alguns militares importantes ali do Império Romano, eles usavam uma espécie de machado, que era um machado que simbolizava a força, o poder. Eles usavam esse machado para cortar a cabeça dos opositores, para cortar a cabeça de quem era contra o Império, tá ligado? Então já representa um símbolo de força, de poder. E esses machados, eles tinham um cabo central e eram reforçados por vários outros cabos mais finos em volta, dando uma pegada mais firme pro machado, dando mais resistência, mais força pro cabo do machado, beleza? E aí era uma simbologia. O machado significava o líder, significava o poderoso, significava, no caso, Mussolini. E as hastes em volta, que fortaleciam, formando um feixe, significava o povo. E a palavra feixe, em italiano, é fácil. Então daí que surge o nome fascismo, beleza? É uma analogia que teria um Estado forte, centralizado, que seria um machado que decapitaria os opositores e ele seria fortalecido pelo povo. Só aqui a gente vê características da evocação ao passado mítico, características do culto à imagem do líder, do teatro de poder, do idealismo, da romantização da violência e tudo mais, só aqui no significado do nome do partido. Mas vamos lá, vamos meter marcha aí. Bom, já logo a princípio eles possuíam uma milícia própria, família. Inclusive a gente pode até apontar com milícias como uma das características. Eles tinham uma milícia própria que era chamada de esquadres ou de camisas negras. Eram formadas por policiais aposentados ou militares aí de baixa patente e tudo mais, beleza? Essa milícia própria do partido, ela era muito comum atacar grupos socialistas, grupos marxistas, grupos sindicais, trabalhadores que faziam greves, eles iam lá e atacavam. E nesse processo, eles foram ganhando cada vez mais apoio da classe média, da burguesia, dos banqueiros, dos grandes proprietários de terra, ou seja, das elites. Eles foram ganhando apoio das elites por causa desse discurso antissocialista e dessa ação antissocialista que eles promoviam, beleza? Nesse processo, eles vão ter uma grande popularidade já antes da crise de 1929, como eu falei. Em 1922, graças a esse grande apoio, o Mussolini convoca a Marcha a Roma. Ele convoca que todos os seus apoiadores saíssem de suas casas em todos os cantos da Itália e marchassem em direção a Roma em um ato para pressionar o rei da Itália a colocar o Mussolini no poder. E vai dar certo? Vai, família, vai dar certo. E o rei Vittorio Emanuele III, o rei da Itália, coloca o Mussolini, Benito Mussolini, como primeiro-ministro da Itália, o cargo mais importante ali da política italiana, certo? Isso em 1922. Só que ainda ele tinha que conviver com o parlamento. Ele não tinha o poder todo nas suas mãos, ele ainda não era um ditador, ele ainda não tinha concretizado o Estado fascista. Mas a partir de 1924 surge a eleição para o parlamento italiano e a partir de fraude ele consegue eleger maioria de apoiadores. Então a maioria das cadeiras era formada pelos apoiadores do partido fascista, certo? E a partir daí ele conseguia fazer o que ele quisesse, mudar as leis e tudo mais. Então é a partir daí que ele se torna um ditador e concretiza o Estado totalitário fascista. Então a partir daí que ele começa a perseguir a oposição, perseguir a esquerda, proíbe greves e sindicatos, caça advogados, caça jornalistas e tudo mais, beleza? Além disso, pra gente finalizar aqui a ascensão do fascismo, ele cresce ainda mais lá em 1929, quando o Estado fascista, o Partido Fascista, faz um acordo com a Igreja Católica. Como que foi esse acordo, professor? Como assim? A Igreja Católica tinha uma questão não resolvida há muito tempo, que era a questão das terras ali do Vaticano. O Mussolini falou o seguinte: eu resolvo para vocês a questão das terras, em troca vocês me cedem apoio, e aí a gente caminha junto. E foi isso que foi feito, então ele conseguiu ainda mais popularidade depois desse acordo que ele fez com a Igreja Católica. Inclusive ele não foi o único, o Hitler também se apoiou ali na religião para conseguir seguidores. A gente podia até colocar aqui como uma das características do fascismo. Mas enfim, vamos seguir, vamos meter marcha, vamos ver aí como foi a ascensão do fascismo na Alemanha, do partido nazista, do Hitler na Alemanha, beleza? O Hitler, então, como que ele surge? Tudo começa quando ele é contratado como espião. Ele é um austríaco que lutou na Primeira Guerra Mundial e ele foi contratado como espião para espionar um tal de partido que chamava Partido dos Trabalhadores Alemães. O governo tinha medo que esse partido fosse um partido socialista e por isso ele devia ser investigado. Só que quando Hitler começou lá a investigar o partido, ele percebeu que não era socialista, não era marxista, tá ligado? Pelo contrário, ele tinha umas ideias completamente diferentes. E ele começa a participar das assembleias e começa a gostar das ideias do partido. E ele se filia ao partido e alguns anos depois ele se torna presidente do partido. E quando ele se torna presidente do partido, ele chega a mudar o nome do partido, que antes era Partido dos Trabalhadores Alemães, ele muda para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que ficou mais conhecido ali como Partido Nazista. Por quê? Porque era uma abreviação do partido.
Na Alemanha era muito comum chamar os socialistas de SOSI, que era a abreviação de socialismo em alemão. Os nacional-socialistas, como eram os nazistas, eles começaram a ser abreviados como NaSozi, e ao longo do tempo passou a ser só Nazi mesmo. Então nada mais é que a abreviação do nome do partido, certo? Além disso, esse nome do partido gera uma série de polêmicas. Então esse partido era socialista, tem socialista no nome, a bandeira vermelha. Família, a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso, para responder se o nazismo era de esquerda ou não, e aí a gente vai citar trechos do livro do Hitler, entrevistas e tudo mais. Mas só para vocês não ficarem em branco aqui, a cor vermelha, o Hitler dizia que era justamente para provocar a esquerda e para confundir os desavisados. Além disso, ele aponta que o socialismo, a palavra socialismo, não tem nada a ver com marxismo. Para ele, os marxistas deturparam a palavra socialismo e ele só estava pegando de volta. Inclusive, ele tinha ódio dos marxistas, até porque o Marx era judeu e ele meio que mesclava as coisas. Ele acreditava que todo judeu era marxista e vinculava uma coisa a outra, beleza? Então não tem nada a ver. Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso, vocês se liguem aí no canal, se inscreve aí para não perder, que essa vai ser a mais pesada de todas. Enfim, assim como o Partido Fascista, o Partido Nacional Socialista Alemão, eles tinham uma milícia própria, que eles chamavam de seções de assalto, SA, ou camisas pardas, beleza? Que era uma milícia própria com os mesmos objetivos aqui da Itália: atacar os opositores, atacar possíveis socialistas, marxistas, atacar sindicatos e tudo mais, beleza? E ele vai copiar mesmo, ele vai tentar fazer uma marcha similar à de Mussolini lá em 1923, já logo um ano depois, tentando assumir o poder. Só que nesse caso vai ser fracassado, vai ser pouca gente que apoiava o Partido Nacional Socialista até então. E dentro de uma cervejaria, o Hitler tenta dar um golpe lá, tenta derrubar a República de Weimar, que estava no poder, mas ele vai acabar sendo preso, família, a partir desse golpe. Aí você pensa, nossa, que bom que ele foi preso, que ótimo. Não, família, teve um ponto muito negativo a prisão dele. Por quê? A partir da prisão dele, que ele começa a ganhar popularidade. Até então, pouca gente sabia quem era Hitler, pouca gente sabia que era esse Partido Nacional Socialista. É a partir de então que ele começa a ganhar a visibilidade nas mídias. O povo começa a falar, quem que é esse tal de Hitler? Adolf Hitler, esse austríaco maluco. Quem que é esse cara que fala que é socialista, mas critica os marxistas? E aí ele começa a ganhar popularidade, começa a ganhar visibilidade. Além disso, ele tem tempo de sobra para escrever o seu livro, o Mein Kampf, em tradução, Minha Luta, certo? E aí que ele começa a ganhar seguidores, começa a ascender o número de seguidores do Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista, certo? Além disso, já um pouco tempo depois que ele sai da cadeia, estoura a crise de 1929, que quem pegou a visão, quem assistiu a aula aí, tá ligado, sabe que foi a maior crise da história do capitalismo. E a Alemanha foi muito atingida, porque a Alemanha, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra, foi pior que a Itália. E ela dependia muito economicamente dos Estados Unidos. Com os Estados Unidos entrando em crise, a Alemanha foi fortemente atingida, gerando um índice de desemprego que superou 40% de desemprego dentro da Alemanha. E nesse ponto foi que ideias socialistas começaram a crescer na Europa, partidos socialistas, movimentos sindicais começaram a crescer na Alemanha também. Então, o discurso antissocialista, que é uma das características do fascismo, o discurso anti-esquerda, que é uma das características do fascismo, começa a crescer muito na Alemanha e eles começam a ganhar apoio das elites econômicas, o Partido Nacional Socialista. O Hitler começa a ganhar apoio dos banqueiros, dos industriais, dos grandes proprietários de terra, ganha apoio da elite, assim como Mussolini já tinha ganhado um pouco antes, beleza? A partir dessa popularidade, do apoio das elites, ele vai tentar se candidatar, vai tentar chegar ao poder por vias legais e democráticas. E ele concorre à eleição, só que ele perde, família. Quem ganha acaba sendo Hindenburg, com 50 e pouco por cento dos votos. O Hitler fica com 30, 35% dos votos e acaba perdendo as eleições presidenciais. Só que o Hindenburg, mano, ele ganhou a eleição, só que ele tinha um rojão na mão pra segurar. Por quê? Porque primeiro que ele assume num período de crise total, tá ligado? Uma crise severa ali na Alemanha. Além disso, ele tinha que lidar com os opositores, tinha que lidar com o partido do Hitler, que tinha uma grande popularidade, 30 e poucos por cento, uma grande popularidade, e além disso eles tinham uma milícia própria, que fazia barulho, que fazia marcha e enchia o saco, tá ligado? Como que a gente vai controlar esses caras? Como que eu vou conseguir governar? Já sei, vou dar o cargo de chanceler pro Hitler, assim a gente se torna meio que aliados, ele para de encher o saco, a milícia para de me atacar, e aí a gente consegue governar. O que pode dar de errado, né? Foi o pensamento do Hindenburg.
Tudo, família, deu tudo errado. Porque o Hindenburg morre e o Hitler, em algum momento, ele une os dois cargos. O cargo de chanceler, que era o cargo mais importante abaixo do presidente, e ele une o cargo de chanceler com o cargo de presidente da Alemanha. E aí ele se torna finalmente um ditador. Ele concentra tanto poder nas suas mãos que ele se torna um ditador de fato. Para isso, ele precisou dar um golpe. Ele arma um golpe incendiando o Reichstag, que era o prédio do parlamento. Era o prédio onde ficavam ali os deputados, senadores do parlamento alemão. Ele incendeia o Reichstag e com isso ele coloca a culpa nos comunistas. Ele fala, foi os comunistas, foi os marxistas que colocou fogo aqui. Então a gente tem que acabar com eles. Então aumenta esse discurso aqui antissocialista do fascismo, certo? E com isso ele consegue assumir o poder, unificando o cargo de chanceler com o cargo de presidente e se tornando finalmente o ditador, o Führer, e criando o Terceiro Reich da Alemanha nazista, certo? É assim que se concretiza o nazismo. E a partir daí ele começa sua política de perseguição à esquerda, aos judeus, a ciganos, homossexuais, cria a SS, a Gestapo, que era um órgão de inteligência e de espionagem, e vai dar início à sua política de expansão territorial, que ele vai dizer que os estados, os países, eram como organismos vivos, que ou eles engoliam outros ou eles eram engolidos, como a lei da natureza, certo? E por isso ele vai se unir com o Mussolini da Itália, vai se unir com o Hiroto do Japão e eles vão começar a expandir territorialmente, dando início à Segunda Guerra Mundial. Mas aí já é assunto para outro vídeo, certo? Então daqui, família, aqui a gente focou muito mais na ascensão do fascismo mesmo, como eles chegaram ao poder e concretizaram o Estado fascista, tanto na Itália como na Alemanha. Vão surgir várias aulas aí complementares para complementar essa aula aí, beleza? Então é isso, família. Se você gostou desse vídeo, se eu ajudei sua caminhada, fortalece meu correio aí também, certo? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa comentários aí também para estar ajudando nós. Faz um pix de R$1 aí que ajuda muito. E é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós. Oi.